Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos queridos irmãos. Nessa oportunidade, eu estou passando aqui para deixar uma consideração a respeito de um determinado assunto que foi abordado por um dos seguidores do nosso canal e eu achei bastante interessante e gostaria de estar aproveitando esse momento para nós comentarmos um pouquinho a respeito dessa temática. Bom, a questão que foi abordada pelo nosso seguidor é o seguinte: Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19, Jesus ele diz as seguintes palavras: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A questão que foi abordada pelo nosso nobre companheiro é o seguinte: que a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é a forma que deve ser utilizada pela igreja. Segundo mesmo, essa forma batismal ela não tem mais valor, ou até mesmo nos dias apostólicos ela não tinha valor. E que essa fala de Jesus, esse ensinamento, ela só valeu por um determinado tempo. E agora nós vamos avaliarmos um pouquinho essa fala e avaliarmos um pouquinho o que está no Novo Testamento para a gente chegarmos à compreensão. Um outro querido companheiro também, comentando dentro do mesmo ponto, ele disse que essa questão da forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era uma forma do batismo de João Batista e que por isso não teria mais valia hoje. E usando como base o texto de Atos 19, quando Paulo pergunta: em que sois batizados para os irmãos de Éfeso? Eles disseram: no batismo de João. Então a Bíblia diz que após isso eles são batizados em nome do Senhor. Então, baseado nessas passagens, o nobre companheiro comentou que esse batismo era o batismo de João, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o batismo válido é o batismo em nome do Senhor. Ok, então vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui da fala do nobre companheiro para nós comentarmos a respeito. Primeiro, ele diz que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo de João Batista, ok? E se utilizou do texto de Atos 19. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando nós avaliamos o batismo realizado por João Batista, temos ali em Mateus capítulo 3, por exemplo, podemos tomar isso como base, ou poderemos tomar qualquer um dos outros evangelhos que fala a respeito do batismo de João. E é interessante que quando nós avaliamos o batismo de João Batista, em momento algum, nós encontramos a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu puder ser um pouquinho mais categórico na minha fala, eu vou dizer que antes de Mateus 28 e 19, essa fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Ok? Vocês podem vasculhar qualquer outra passagem anterior do Novo Testamento, ou até mesmo esfolhear o Antigo Testamento, ficará claro isso, que a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não aparece em lugar nenhum. E se eu puder ser um pouquinho mais preciso na minha fala, eu diria que essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, essa triunidade, ela só surge de forma clara e unificada a partir de Mateus 28 e 19. Embora nós encontramos isso nas considerações finais das cartas paulinas, e as cartas paulinas nós sabemos que são os primeiros escritos do Novo Testamento, mas embora o Evangelho de Mateus tenha sido escrito tardiamente nesse sentido, mas os fatos ocorreram antes das cartas de Paulo. O fato aqui de Mateus 28 e 19 ocorre antes da conversão de Paulo, embora o registro possa ter vindo depois. Então, antes de Mateus 28 e 19, essa fórmula escrita de Pai, Filho e Espírito Santo nem se conhecia, ok? Então, essa ideia de que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo de João Batista é totalmente
desembasada. É simplesmente uma fala que surge da cabeça do indivíduo e ele afirma isso com base em si mesmo, na sua própria crentice. Não há nenhuma evidência em momento algum que João Batista tivesse feito o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em segundo lugar, essa nomenclatura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nem se encontra antes de Mateus 28 e 19 no Novo Testamento e nem sequer no Antigo Testamento. Então, que essa forma de batismo era a forma de João Batista, simplesmente é uma crentice da própria pessoa. Não há base alguma, evidência alguma no texto para isso, ok? Segundo ponto, disseram também que essa forma de batismo não é válida mais hoje. E que, portanto, é uma forma batismal que foi utilizada naquele tempo. Ok. Vamos lá. Jesus está dizendo isso após ele ter morrido e ressuscitado. Ok? Então Jesus morre na Páscoa, ressuscita ali ao terceiro dia e fica na terra pelo espaço de 40 dias, conforme diz o escritor de Atos, e depois ele é assunto ao céu. Ok? Passam aí em torno de 10 dias, ou nesse entre aspas aí, de 10 dias, acontece a descida do Espírito Santo em Atos 2. A partir então daí é que os discípulos estão liberados para começar o seu trabalho, conforme diz Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então, Atos 1 e 4 diz que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém enquanto não recebesse esse revestimento de poder. Então vamos lá. Se essa forma batismal não é válida nos dias apostólicos, quando é que ela teve valor? Em qual momento da história que essa forma batismal foi utilizada nesse sentido? Porque antes de Jesus ser crucificado e ressuscitar, não houve essa ordenança. Não há menção em momento algum desse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele surge depois da ressurreição, como é o caso aqui de Mateus 28 e 19, se ele surge depois da ressurreição, e logo então, após a ressurreição, já vai acontecer a descida do Espírito Santo 50 dias depois, ou um pouquinho menos aí de 50 dias, que é a festa da Páscoa 50, a festa do Pentecostes é 50 depois da Páscoa. Logo então, se os discípulos estão proibidos de cumprir a missão antes de receber o batismo, né? Por assim dizer, o batismo com o Espírito Santo ou o revestimento de poder. Então, se eles recebem o revestimento em Atos 2, e logo então eles vão utilizar a forma batismal em nome do Senhor e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme alguns querem atestar, então quando é que essa forma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo teve valor? Ou simplesmente Jesus ensinou uma forma que não teve valor nenhum, uma forma que não era para ser utilizada. Ou ele mandou usar essa forma, mas na verdade nunca utilizaram. Veja que não faz sentido. Então essa ideia de que essa forma não foi válida mais nos dias dos apóstolos, não é válida hoje, ela deixa então um incógnita muito alto. Porque se ela não foi válida para os apóstolos nem para hoje, então para quando que ela valeu? Quando é que ela foi utilizada? Qual foi o dia da sua valia? Por essa perspectiva, ela nunca teve valor, simplesmente foi uma fala perdida de Jesus. Então veja que isso não faz sentido. Dizer como alguns dizem que essa forma também é uma forma da antiga aliança, não faz o mínimo sentido. Na antiga aliança não se conhece essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa questão trinitária é algo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, você pode apontar aí textos que possivelmente possa se referir a uma trindade, mas a trindade em si ela é conhecida a partir dos textos do Novo Testamento. O Antigo Testamento não se conhece. E dizer que isso é uma forma do Antigo Testamento seria um equívoco muito grande, porque Jesus a ensinou após a sua ressurreição. Então veja que também não faz sentido. Então, gente, veja que essas objeções que são levantadas, elas não fazem sentido nenhum. Né? Se Jesus, após ter morrido, ressuscitado, ensinou essa forma batismal, e se ela não foi utilizada após esse momento, então aonde é que ela foi utilizada? E para que ela serviu, então, se ela não tem utilidade? Então veja que essas afirmações elas não conseguem se sustentar diante de uma análise criteriosa do texto do Novo Testamento. Agora, o que eles apontam é o seguinte: Atos 2 e 38 fala sobre ser batizado em nome do Senhor, Atos 10 e 48 e Atos 19 e 5. Esses três textos básicos aí falam que as pessoas eram batizadas em nome do Senhor.
E aí é onde que a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Ser batizado em nome do Senhor fala que aquilo é um ato que está sendo realizado em nome do Senhor, ou seja, na autoridade concedida pelo Senhor. Agora, o fato do batismo ser realizado em nome do Senhor, ou seja, na autoridade concedida pelo Senhor, não anula a forma batismal que o próprio Senhor deixou, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal que o próprio Cristo deixou. Agora, quando nós dissemos que alguém foi batizado em nome do Senhor, isso não está anulando a forma batismal. Mas isso simplesmente está falando que foi batizado na autoridade do nome do Senhor. Ou seja, com uma autorização dada por Cristo, pelo Senhor. E veja que isso não se aplica só ao batismo. Eu fiz algumas anotações aqui, só para nós exemplificarmos isso. Nós temos, por exemplo, Jesus fala em Mateus 18, versículo 20, de 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Veja que não tem nada a ver com o batismo. Fala de uma reunião para oração ou algo do tipo, feita em nome do Senhor. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus diz, em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram nas serpentes. Então veja que em nome de Jesus ali quer dizer o quê? Na autoridade concedida por ele. Na autoridade que Cristo deu para nós como seus seguidores. Veja que não é uma fórmula, não é uma formatação, mas está se referindo à autoridade de quem nós estamos executando tal tarefa. Na autoridade de quem, no nome de quem, sobre a autonomia de quem. Outro exemplo que nós podemos avaliar é Colossenses 3,17. Aliás, vamos ler esse texto de Colossenses 3,17 e aí nós fechamos aqui o vídeo. Colossenses 3,17 diz assim, ó. E, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja que tudo que vocês for fazer por palavra, por obra, faça tudo em nome do Senhor. Veja que fazer em nome do Senhor não é uma formatação, não é um molde para execução, mas é fazer em nome dele no sentido de fazer sob a autoridade dele, debaixo da autoridade dele, debaixo da ordenança de Cristo. Então, quando o Novo Testamento diz que alguém foi batizado em nome do Senhor, foi batizado debaixo da autoridade do Senhor Jesus, debaixo da autorização, da ordenança de Cristo. Mas a fórmula batismal, ela foi dada pelo próprio Cristo em Mateus 28 e 19. A fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula que o próprio Cristo deixou para que o batismo fosse executado. E lembrando que essa fórmula foi dada após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E não antes disso. E não há nenhuma menção que alguém a tenha usado antes desse momento. E o simples fato dessa questão de ser batizado em nome do Senhor aparecer em Atos dos Apóstolos, não significa que foi anulado a fórmula batismal deixada por Cristo. Como eu já disse, se essa fórmula foi trocada por outra, isso significa que ela nunca foi usada. Porque o primeiro batismo que nós temos relatado no Novo Testamento, que é realizado pelos apóstolos após a partida de Cristo, é em Atos capítulo 2, e lá diz que foi feito em nome do Senhor. Ou seja, na autoridade do Senhor. Mas a fórmula batismal, com certeza, é aquela que o próprio Senhor havia ensinado quando ele havia ressuscitado em Mateus 28 e 19. Então, a partir do que nós vimos aí, eu espero ter esclarecido esse ponto e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo possa compreender que a fórmula batismal deixada por Cristo após a sua ressurreição e antes da sua assunção, ela tem que ser utilizada no decorrer dos dias pelos apóstolos e trazidas até nós. Porque se assim não for, ela simplesmente foi uma ordenança vazia e inútil, sem nenhuma utilidade. Porque se os apóstolos não a utilizaram, quem é então que a utilizou? Logo então, essa ordenança de Cristo caiu por terra. Então, eu espero com isso ter esclarecido e que possa se tornar claro que fazer o batismo em nome do Senhor é a mesma coisa de em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome pegarão as serpentes. E há um texto, por exemplo, de Atos 3 e o versículo 16, que Pedro e João na Porta Formosa, ele diz para aquele paralítico, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então veja que em nome de Jesus não é uma fórmula,
mas em nome de Jesus é na autoridade que Jesus nos concedeu, na autoridade que há nesse nome de Jesus. Espero com isso ter esclarecido. Que Deus o abençoe.